Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Palavras Afiadas. E hoje o tópico é liberdade de expressão, talvez um dos tópicos que eu mais goste. E eu trago isso porque o nosso amiguinho Mark Zuckerberg perdeu uns 7 bilhões de dólares depois que diversas empresas resolveram boicotar o Facebook e não fazer propagandas na plataforma. Essas empresas são pequenininhas, tipo Unilever e Coca-Cola, entre outras. Elas aderiram ao movimento denominado Stop Hate for Profit, que basicamente significa pare de lucrar com o ódio. Ao que eu saiba, isso não gerou um grande rebuliço na internet, e na minha opinião as pessoas não entenderam o que está em jogo. Mais do que isso, essas empresas são globais, então uma decisão lá de fora pode afetar aqui de dentro do Brasil. Por isso eu queria falar um pouco com vocês sobre esse assunto. Antes de explicar o que é esse movimento, é importante a gente fazer uma contextualização do que está acontecendo. Aí a gente tem 2 fatores principais. O primeiro é uma tensão racial muito forte, aí global, causada pela morte do George Floyd nos Estados Unidos. Aquele rapaz que foi sufocado por um policial branco. Aí a gente tem um outro fator, que é a recessão global. Então, a nossa querida gripezinha mundial, ela causou muitas mortes, mas também ela tem contribuído para o colapso das economias. Então, as pessoas estão perdendo empregos, as empresas estão fechando e a gente vê que a renda tem diminuído. As empresas que sobrevivem, principalmente as gigantescas, elas têm o maior interesse em redução de custos. Então, quando a gente está falando de empresas que retiram a sua propaganda das mídias sociais, por exemplo, a Coca-Cola que pausou por 30 dias para repensar a questão, eles fazem isso também porque eles estão passando por uma baita crise. E é muito lindo você falar que você não vai fazer nenhum tipo de propaganda e vai repensar seu marketing durante 30 dias em prol de uma causa social, quando na verdade você está economizando uma baita grana de não fazer propaganda. Então, eu acho que a adesão dessas empresas ao boicote ao Facebook, ele vem no momento de crise e ele vem no momento de você economizar dinheiro. E é muito bonito, e o discurso alinha, porque essas empresas, elas gostam de alinhar o discurso com o discurso dominante. E hoje o discurso dominante da internet é a esquerda. Então, a gente vê muitas propagandas sobre diversidade de gênero, muitas propagandas feministas, assim, umas apelando que você... E eu falo aqui feminista porque eu sou mulher, enfim... que você olha e se fala, pelo amor, né, desnecessário. Mas elas fazem isso porque é o que se chama marketing social e elas ganham muito dinheiro e exposição porque elas lacram na internet. Então, é uma forma de marketing, é uma forma que elas ganham dinheiro. Agora, com a recessão, para de fazer propaganda como uma forma de protesto e economiza uma baita grana. Então, isso também está acontecendo. Mas qual que é o pretexto? Supondo que não tenha dinheiro envolvido nessa questão. O pretexto é o movimento Stop Hate for Profit. Então, parar de lucrar com o ódio. É um movimento americano. E aqui eu fiz uma tradução para vocês do que está escrito na página principal. E eu gostaria de ler. Porque pontua bem a questão. Eles permitiram o incitamento à violência contra manifestantes que lutavam pela justiça racial nos Estados Unidos depois do que ocorreu com George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDaniel, Ahmaud Arbery, Rayshard Brooks e muitos outros. Eles chamaram o Breitbart News de fonte confiável de notícias e fizeram do The Daily Caller um verificador de fatos, apesar de ambas as publicações terem registros de trabalho com nacionalistas brancos conhecidos. Eles fecharam os olhos à flagrante supressão de eleitores em sua plataforma. Eles poderiam proteger e dar suporte a usuários negros?
Eles poderiam chamar a negação do Holocausto como ódio? Eles poderiam ajudar a aumentar a adesão à votação? Eles absolutamente poderiam, mas eles estão optando ativamente por não fazê-lo. 99% dos 70 bilhões de dólares do Facebook são feitos através de publicidade. Vamos enviar uma mensagem poderosa ao Facebook. Seus lucros nunca valerão a promoção do ódio, fanatismo, racismo, antissemitismo e violência. Por favor, junte-se a nós. E aqui a gente vê que tem um pano de fundo americano muito forte, né? Isso daqui é um movimento dos Estados Unidos. A questão de supressão de eleitores é uma das questões que eu acho relevante. O que acontece? Nos Estados Unidos, durante a eleição de 2016, ocorreu, né? Após verificou-se que ocorreu, um movimento de desincentivar as pessoas negras a irem votar. Isso daí teria sido para favorecer o Trump e teria ocorrido com auxílio da Rússia. Então, essa é uma questão muito importante do governo Trump e que envolveu o Facebook. Então, essa publicidade de voto, você não incentivar, você só incentivar pessoas brancas a votarem, não as pessoas negras, de fato, é um problema sério que não deveria ser permitido. Mas existe uma outra questão que esse movimento prega. E aqui que é o cerne. O Facebook não deve considerar como confiável mídias de direita. E veja, apenas as mídias de direita. As mídias de esquerda, elas devem ser consideradas confiáveis. Elas devem ser fontes de informação. E aí, quando a gente fala também da questão de incitação ao ódio, esses movimentos, como eu falei lá atrás, eles gostam muito de usar palavras muito pesadas para descrever atos que não são tão assim pesados, né? Porque são o que eles chamam de microagressões, mas microagressões formam uma agressão muito grande, então, portanto, você pode atribuir aquela característica, aquele adjetivo pesado na pessoa que comete esse tipo ou que tem esse tipo de discurso não alinhado. Então, quando esse movimento ele fala de incitação ao ódio, na minha opinião, ele não está falando da incitação ao ódio nos termos legais. Por exemplo, aqui eu não estou falando de incitação ao ódio dos Estados Unidos, que eu não sei como é a lei lá. Aqui no Brasil, você tem condutas que são criminosas. Então, incitar ao crime, incitar que uma pessoa resolva não continuar vivendo. Você tem apologia ao crime. Você tem difamação, manifestação a favor do fim do regime democrático com intervenção de forças armadas. Isso tudo é proibido. A gente tem leis que proíbem isso. Mas, na minha opinião, esse movimento ele não visa especificamente essas leis que já são proibidas. Eles entendem que a incitação ao ódio é o que qualquer um que está se manifestando contrariamente aos movimentos, ainda que marginalmente. Ou seja, esse movimento de Stop Hate for Profit, ele pretende que o Facebook atue como um verdadeiro moderador de conteúdo na internet, com um favorecimento específico da esquerda. O que nos leva à questão: como fica a liberdade de expressão? Existe liberdade de expressão nesses sites? O Facebook é uma plataforma privada. Tecnicamente, ela poderia escolher o que vai nela ou não. No entanto, nem tudo é tão preto no branco. Vamos pegar um outro caso que já é mais regulado: a Vivo. A Vivo é uma empresa privada, mas ela presta um serviço público de conexão à internet. A nossa lei brasileira não permite que a Vivo bloqueie um conteúdo de internet específico. Ou, por exemplo, diminui a minha velocidade de internet porque eu estou acessando um certo site que eles não gostam. E o Facebook, a gente não tem esse tipo de regulação. No entanto, eu particularmente entendo que o Facebook também é uma empresa privada com fins públicos. Porque a liberdade de expressão hoje, ela tem uma outra faceta.
A gente antes falava de liberdade de expressão, eu poder ir lá na Praça da Sé, eu como paulistana, e ficar gritando e formar aquele círculo de pessoas, para quem já foi na Praça da Sé, me ouvindo. Essa é a minha liberdade de expressão. Eu posso juntar meia dúzia de pessoas e protestar contra qualquer coisa. Isso é liberdade de expressão. Eu posso imprimir panfletos, espalhar entregar para as pessoas na rua com o meu posicionamento. Isso é liberdade de expressão. Escrever uma música contra o governo, liberdade de expressão. Mas por que eu manifestar no Facebook não seria liberdade de expressão? Eis a questão. A gente agora vive num mundo de outra dimensão. Antes a gente tinha a dimensão física ali, o dia a dia das pessoas nas ruas. Hoje a gente tem uma dimensão da internet também. Então, numa plataforma que tem milhões, bilhões de usuários, como que eu vou conseguir como que eu posso dizer que essa plataforma não teria algum tipo de responsabilidade social de liberdade de expressão? Eu acho muito difícil. Eu, para poder me comunicar com as pessoas hoje, e com as pessoas do meu círculo, as pessoas têm o mesmo interesse, eu preciso aderir a uma dessas plataformas. É claro, precisar não é uma necessidade física, mas em termos práticos, essas plataformas são meios necessários para eu conseguir atingir o público. Então, o que a gente está falando é que essas plataformas, de certa forma, elas evoluíram para virar aquela Praça da Sé, na minha opinião. Elas não são meramente empresas privadas que não têm nenhuma responsabilidade e podem fazer o que elas querem. Não. Elas foram criadas para você criar um conteúdo, para você divulgar o seu conteúdo. Elas lucram com o seu conteúdo. E daí, para elas virem e começarem a regular o seu conteúdo, elas começam a restringir um pouco da sua liberdade de expressão. Então, na minha opinião, elas fazem sim serviços públicos. E aí, é claro, quando a gente fala desse movimento, a gente não está falando do Facebook proibir conteúdo, a gente está falando de empresas privadas pressionando o Facebook para proibir conteúdo. Essa é a verdade. E nisso, a gente tem uma questão muito importante, que eu acho que veio em excelente tempo, que é o PL das fake news. Aqui é a Palavras Inteiras editando vídeo. Desde quando eu gravei, que foi ontem, o projeto de lei acabou sendo aprovado pelo Congresso e foi remetido à Câmara dos Deputados. Então, no que eu vou falar aqui, teve algumas mudanças, aliás, diversas mudanças, mas o espírito continua mais ou menos o mesmo. Ele trouxe justamente essa discussão sobre a função pública dessas redes sociais. E aqui, assim, eu era super contra o PL das fake news, porque o projeto originário, ele previa uma moderação de conteúdo. O Facebook e o Twitter tinham que falar o que era fake news ou não, que eu acho que não é a questão. A questão é muito mais você permitir às pessoas de comunicarem as suas opiniões, mas restringir meios ilegítimos. Então, restringir robô, você restringir anonimato. E aqui, anonimato é diferente de pseudônimo. O que eu uso no Palavras Afiadas é um pseudônimo. Se eu for responder pelo que eu estou falando hoje, o Google vai conseguir me localizar, eu vou conseguir ser citada no processo judicial e eu posso responder. Eu não estou atuando em anonimato, estou atuando com pseudônimo, é diferente. Restringir a questão de robôs, restringir esses meios que são ilegítimos, mas sem restringir o conteúdo. E daí, quando você tem uma restrição de conteúdo,
é uma restrição porque ele viola algum tipo de lei. Mas o que não dá para você ter é a exigência de moderação de conteúdo. Então, quando teve essa PL das fake news, eu fui muito contra, mas o que eu achei importante é que ela trouxe um debate para o sistema brasileiro. Então, a gente vê que as pessoas estão discutindo no Congresso a liberdade de expressão dentro do Facebook. E aqui eu vou trazer para vocês o relatório que saiu agora no último dia 29 sobre o PL das fake news. Aí o PL, para quem quer acompanhar, é o número 2630 de 2020. Esse relatório, embora eu não concorde com tudo, ele trouxe nos pontos mais importantes e que eu queria bater com vocês. Então, assim, o que tinha de errado com o outro PL, o outro projeto de lei, é que ele podia justamente apresentar um conflito com as garantias constitucionais de livre pensamento e expressão. E, aliás, ele falava uma coisa que eu já tinha falado aqui, não no canal, mas pessoalmente com pessoas que eu conheço, que quando você rotula uma informação falsa, isso em si é uma manifestação de opinião, a opinião do verificador. Então, a pessoa que verifica que uma coisa é falsa, ela está dando a opinião dela. E aí, você tem um viés de qualquer forma. Então, a rotulação de coisas falsas é muito difícil. E aí, o relatório é bem grande, mas uma coisa que eu acho interessante é que ele propõe uma lei nova. E nessa lei, ela começa com um ponto muito importante, que são os fundamentos da nova lei aí que regula essas redes sociais. E esses fundamentos são a liberdade de expressão e de imprensa, o respeito ao usuário e sua livre formação de preferências políticas e de uma visão de mundo pessoal, acesso amplo e universal aos meios de comunicação e à informação. E também ele fala que a lei tem como objetivo a defesa de liberdade de expressão e impedimento da censura no ambiente online. Então, essas discussões, esses pressupostos da lei são excelentes, porque mostram justamente que a rede social ela passa a ter uma função pública de liberdade de expressão. Então, eu gostei muito dessa parte da lei. O que a lei coloca, então, que o Facebook poderia moderar, por exemplo? Aí a gente tem dano imediato de difícil reparação, segurança da informação do usuário, grave comprometimento de usabilidade da aplicação, incitação à violência contra a pessoa ou grupo, especialmente razão de sua raça, gênero, orientação sexual, origem ou religião, indução a erro, engano ou confusão com a realidade pelo uso de conteúdo de áudio, vídeo ou imagem deliberadamente alterado ou fabricado, especialmente acerca da identidade de candidatos a cargo público, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. Indução, instigação e auxílio a uma palavra que eu não posso falar aqui, mas que é término da sua vida, exploração de criancinhas. E aí, esse movimento, daí eles colocam algumas regras bem de processo, assim, de como que você faz a moderação de conteúdo. O que eu achei bacana disso? Embora seja difícil de definir algum desses pontos, por exemplo, dano imediato de difícil reparação, a gente vê que boa parte desses incisos aqui, desses motivos pelo qual o Facebook ou qualquer outra mídia social com mais de 2 milhões de usuários poderia retirar o conteúdo, a gente vê que eles são, na média, você consegue definir mais ou menos o que seria. Então, a incitação à violência não é qualquer incitação que os movimentos apontam. A gente está falando de uma incitação criminosa mesmo, de violência física. A gente tem que usar um termo mais legal, né? Uma definição menos de internet e mais real sobre sobre o texto da lei. Então, incitação à violência é incitação à violência, ponto. Aqui, a parte da fake news eu achei que ficou boa, porque você induzir ao erro, o engano, a confusão da realidade com o uso de conteúdo
de áudio, vídeo ou imagem que foi alterado ou fabricado. Então você pega ali um candidato a governador do estado de São Paulo e você cria um videozinho dele com umas moças de família deitado na cama. Isso daí, por exemplo, poderia ser um vídeo alterado, né, que altera a realidade dos fatos e que pode causar uma certa confusão. Então, você tem algo, a gente consegue definir melhor o que é essas fake news. Eu achei bem interessante. Acho que nem tudo é cabível do projeto, mas o que eu achei importante e eu quis trazer é que a gente está tendo essa discussão hoje. Então, o Brasil hoje discute qual que é a função dessas redes sociais gigantes, Twitter, Facebook, YouTube, dentro da nossa questão constitucional de liberdade de expressão. E eu acho importante a gente passar uma lei, talvez não essa exatamente do jeito que está, mas passar uma lei que estabelece que sim, você tem liberdade de expressão dentro dessas plataformas. E com isso, o que acontece? As empresas privadas e os movimentos sociais que são contra a liberdade de expressão, e eu sinto muito, é isso que eu acho que eles são, muitos são, eles não conseguem pressionar, por exemplo, o Facebook a limitar conteúdo. Por quê? Essas pessoas, porque o Facebook não vai poder. Porque vai ter uma lei que o Facebook tem que proteger a liberdade de expressão. Que o Facebook pode tirar conteúdos criminosos, mas os outros, ele tem que respeitar esse direito constitucional. Então, a gente vai conseguir criar um lugar de mais neutralidade de informação. Isso não significa que todos serão iguais na rede, porque isso é muito difícil. O YouTube, o Facebook, todo mundo quer ganhar dinheiro. E para você ganhar dinheiro, você precisa de publicidade. Então, o que acontece? Por exemplo, no YouTube, você tem muita gente que fala muitas coisas que não são tão boas para marketing. Então, o YouTube, ele teve o que eles chamaram de apocalipse da publicidade no YouTube, que vários criadores de conteúdo deixaram de lucrar porque o YouTube entendeu que o conteúdo deles não era bom para patrocínio. Aí o que acontece? Essas pessoas continuam tendo a plataforma, elas só não recebem dinheiro para fazer e elas têm os vídeos acabam não sendo tão vistos assim, porque o YouTube acaba promovendo os vídeos com que ele ganha dinheiro. Mas isso não infringe a liberdade de expressão dessas pessoas. Porque não é que o YouTube está deslistando, né, tirando os vídeos que você não consegue acessar. Você consegue acessar e eles conseguem ser visto pela comunidade que quer ver esse tipo de vídeo. Então, a questão de patrocínio não tem o que fazer. Esse foi mais um episódio de Palavras Afiadas. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para ver se a gente consegue aumentar a nossa discussão sobre a liberdade de expressão nas redes sociais. E vejo vocês na próxima.